tal. Agora, Edmundo, me conta um negócio. Eu tenho uma pergunta aí. O Eurico Miranda é muito controverso, logicamente, né? Uhum. No fim das contas, quando a gente fala de SAF, quando a gente está falando do Vasco na posição que ele se encontra ainda, né? Mas enfim, já tentando sair, é muito por causa do Eurico, né? O Eurico jogou o Vasco num buraco, assim, porque no fim das contas os times foram evoluindo, foram se modernizando, e o Eurico não deixava isso acontecer, aquela patota que ainda permeia o Vasco de alguma forma, não deixava acontecer. O Eurico é uma figura muito curiosa, porque ao mesmo tempo, lógico, ele era Vasco e defendia o Vasco e tal, mas ele era um doido de pedra, enfim, ele pegava, roubaram ele, o dinheiro do jogo estava no porta-luva dele, ele dizia quanto ia ser o borderô um dia antes, então a gente sabe que era uma coisa muito mafiosa, assim, codava ali, eu sei que pessoalmente ele devia ter uma relação boa com você e tal, mas o Vasco chegou no ponto onde chegou porque esse espírito mafioso não deixou o Vasco ir para frente, você acha isso também? Bom, Fábio, eu acho que vale a pena pontuar dois tópicos, assim, né? Uma coisa é quando eu jogava futebol, você está dentro do campo, alheio a tudo, você olha a figura do Eurico, eu tenho histórias gigantescas de que ele me defendeu, de que ele esteve comigo nos momentos mais difíceis e tudo. Então, assim, a gratidão minha por ele será eterna, e acho que ele foi um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro. Aí o segundo ato vem em 2008, né, quando o Vasco foi rebaixado pela primeira vez, eu estava em campo, foi meu último jogo profissional, aquilo para mim foi, cara, a pior coisa que aconteceu na minha vida depois do acidente. E aí, cara, eu reuni um grupo de amigos e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso clube de coração. E quando a gente reuniu, no primeiro jogo de 2009, ainda era pelo Campeonato Carioca, a maioria das pessoas que estavam reunidas para ver o jogo começaram a falar: fulano é uma bosta, não pode jogar no Vasco, Beltrano é aquilo, não sei o quê. Falei, gente, quando acabou o jogo, eu desliguei a televisão assim e falei, gente, assim a gente não vai ajudar o Vasco. A gente precisa ajudar o Vasco de dentro para fora, né? E aí a gente começou a entender o que era a política dentro do Vasco, como se administrava um clube para poder ver de que forma a gente conseguia ajudar. E aí foi que a grande decepção, e aqui não é uma crítica, é só uma constatação. O Eurico, de alguma maneira, pensou que era dono do Vasco e administrou o Vasco como se fosse a casa dele, assim, sem profissionais capazes na área de marketing, de finanças, e de outras coisas, porque ele só fazia política que o beneficiasse, por isso que ele ficou 50 anos, 40 e poucos anos, comandando o clube, com punhos de ferro. Então, se na parte controversa que você diz, é esse o ponto. Ele tomou um domínio tão grande do clube e depois ele se perdeu pela vaidade, pela política, pela pressão que foi exercida em cima dele quando ele teve a coragem de botar o SBT na camisa do Vasco. Ele também passou por um linchamento público. E assim, cara, ele faleceu há alguns anos atrás. Ele não falava mais comigo, porque ele me chamou por diversas vezes para que eu trabalhasse no Vasco ao lado dele, me oferecendo salários altíssimos. E quando a gente parou de falar, foi uma das vezes que eu falei que foi o estupim da nossa discussão de briga, de tudo. Falei, doutor, o senhor é um excelente dirigente, mas o senhor não pode ter a caneta. E aí aquilo ali acabou com toda a nossa amizade. Depois, quando ele faleceu, eu tenho certeza que se eu fosse ao velório dele, eu seria hostilizado, ameaçado, como fui, por ter me metido na política. Assim, eu no geral, Fábio, pelo lado pessoal, eu diria que ele foi 51% bom para o Vasco e 49% ruim. Mas dirigentes
que botam a cara e que se expõem para defender um clube, ele fez como poucos.